pois até então nós não tínhamos no Brasil um livro que falasse só de mediação familiar, escrito por mediadores com capacitação judicial, instrutores, que são os formadores dos mediadores, advindos das mais diversas áreas de conhecimento. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa IPSI, um programa para psicóloga que quer ganhar conhecimento e técnica para atender cada vez melhor, porque você já sabe, a minha missão é ajudar você a trabalhar menos e a faturar mais com atendimentos de extrema qualidade. Se você não me conhece, eu sou a Débora Coelho, do Consultório dos Sonhos, psicoterapeuta, mediadora e mentora de psicólogas. E a partir desta quinta-feira, eu estou fazendo a transmissão junto com Psicoterapia em Patos, porque nós temos aí uma grande novidade para poder celebrar o lançamento do livro, que é Mediação de Conflitos Familiares, um guia prático, um livro com os mediadores mais top aqui do Rio Grande do Sul, convidadas também, 2 mediadoras de referência de São Paulo. E nós estamos aqui muito contentes, eu e Leonardo Della Páscoa, que organizou o livro junto comigo, porque nós estamos reunindo esse time de mediadores para conversar a cada quinta-feira, então, às 20 horas, nós vamos ter um autor, uma autora, conversando conosco e contando sobre o capítulo que escreveu, falando sobre a mediação, e para que nós possamos também divulgar a mediação como uma frente de trabalho, com tantos benefícios que vem oferecendo na comunicação das pessoas em conflito e na resolução desses conflitos também, né? Então, essa é a nossa boa nova, e o livro, então, ele pode ser adquirido tanto pela editora Michelis, como também pelas grandes lojas online, Amazon, Magazine Luiza, Magalu, né, que você encontra lá, tem a versão impressa e a versão também digital, né, porque hoje em dia a gente tem que acompanhar aí, né, as mudanças. Então, boa noite, a Deise aqui já nos dando boa noite, Deise, e vamos ver, então, hoje, com esse time grande de autores, nós temos a nossa convidada, que vai nos ajudar a entender a mediação, a história da mediação, como a gente também vem trabalhando com a formação dos mediadores. Então, hoje eu tenho muito prazer em conversar com a querida e a competente Dionara Oliver Albuquerque. Tudo bom, Dionara? Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Então, a Dionara, ela é graduada em Direito, mestre em Mediação e Negociação de Conflitos, na Suíça, pode dizer a instituição, Dionara? Instituto Kirschbarsch. E, atualmente, está, então, na coordenação dos cursos, tanto para conciliação quanto para mediação, do NUPMEC, no TJRS. Para quem não conhece, o NUPMEC é o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos. Então, novamente, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o convite, né? E parabéns pelo artigo. O artigo, ele ilumina, abre o livro, né, mostrando as diferentes escolas que os formadores têm acesso e como é importante a contínua formação, né? Como somos aí seres em eterno aperfeiçoamento e descoberta quando a gente vai lidar com o humano e com os humanos em conflito, né? Verdade. Então, para poder a gente começar essa conversa, fazer um esquenta, eu tenho uma pergunta para ti,
que até vou te dizer que eu nem sei, então vai ser legal também eu te escutar, né? Eu quero saber como é que a mediação aconteceu na tua vida, como é que foi, né, que ela chegou aí. Obrigada pela pergunta, pela calorosa também recepção. E aí, esta pergunta me faz refletir também. Sabe que eu trabalho com mediação há bastante tempo, mas eu ainda não tinha formado, sabe, um conceito, um momento que ela chegou na minha vida. E agora, Débora, eu retomo, eu vou um pouquinho longe, quando eu tinha talvez 6, 7 anos. Mas eu logo chego nos meus 51, tá bom? Pois eu fiquei pensando em que momento. E aí eu penso que nós, de alguma maneira, somos já mediadores naturais. E claro que a gente vai falar da mediação mais estruturada, da mediação mais profissional. Eu recordo lá na primeira, segunda série, fundamental, ensino fundamental, quando tínhamos que escrever, fazer as redações, o que tu quer ser, né? Quando adulto, e de ser o que tu queres ser no sentido de uma profissão. E aí eu sempre ficava um tanto dividida. Eu quero ser professora ou advogada. E eu meio cresci com aquela situação. E fiz direito, advoguei por um curto tempo, logo assumi no judiciário, cancelei, suspendi a minha OAB e trabalhei muito tempo no juizado, estava muito perto dos jurisdicionados, dos usuários do sistema de justiça. E eu percebia as angústias, as satisfações, as insatisfações com as decisões e às vezes até com um acordo. E eu queria muito também auxiliar, eu queria muito estudar. Eu já não estava ficando tão feliz e eu há muitos anos, por volta de 1994, eu comecei a atuar como conciliadora do Juizado Especial Cível à época. A partir de 99 começou a ser chamado Juizado Especial. Mas eu atuava assim de uma maneira um pouco empírica, mais na boa vontade. Hoje a gente sabe que não é suficiente para proporcionarmos satisfação às pessoas em conflito. Eu tinha aquilo um pouco longe. E até que em 2012, 2013, não recordo bem, tive a oportunidade de fazer um curso pelo NUPEMEC do Tribunal do Rio Grande do Sul. E aí eu comecei a gostar da mediação. E gostei tanto que eu fiz outro curso pelo Conselho Nacional de Justiça, de mediação básica, e aí eu fiz curso de mediação familiar, de instrutora, supervisora, busquei fazer mestrado estrito sensu em mediação e negociação de conflitos, porque realmente o tema é instigante, é exemplo do que diz Jean-François Six, a iniciação do mediador não tem fim. Inclusive hoje eu não estudo, eu não estou na academia oficialmente, porque eu ainda vivo muito a mediação. Afora muito material que eu ainda tenho, e eu estou diretamente envolvida em cursos como docente, como discente, mas dentro da autocomposição, inclusive na própria instituição, acompanhando os mediadores supervisionados. E aí eu não sei exatamente te dizer quando ela chegou na minha vida. Aí hoje, né, a partir da reflexão que tu me proporcionou, eu penso que lá, quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu pensava em ser professora ou até advogada, no sentido de auxiliar, gerar alguma reflexão nas pessoas. Então, seria mais ou menos assim, mas oficialmente foi a partir de 2012, eu acho que é quando eu fiz o primeiro curso. Primeiro curso, né? Mas que bonito, né, Dionara? Porque tem esses momentos em que a gente pode olhar para a nossa vida, né? E imaginar, eu gosto muito da metáfora do lençol, que a gente dobrando junto as pontas.
E aí a gente junta as pontas do tempo, né? Em que tu podes, hoje, tu trabalhas com métodos de resolução, de consensuais, de conflito, e como educadora também, como formadora, organizando todos os cursos, a estratégia, também sendo prof. Então é bonito de ver que a nossa criança, ela sempre dá uma pista daquilo que a gente realmente vai concretizar, né? É mais ou menos assim que eu sinto. Eu não me vejo trabalhando em outra coisa, em outra profissão. E também fiquei pensando no que acontece no decorrer da nossa carreira, que é o desejo por encontrar outras técnicas, outras formas para a gente exercer o trabalho com mais leveza, com mais capacidade, inclusive, de ajudar as pessoas, né? Então, acho que foi um pouco isso que também te aconteceu. Excelente definição. É. E tu, no teu artigo, né, vamos aqui mostrar o nosso livro, mas para cá, ui, aqui, quem, né, das colegas que ainda não tem o livro, tá perdendo, vai agora, porque tá muito bom, né? E a gente tem que falar, né, Dionara, sobre o mediador em formação, que aqui tu faz, então, a abertura, nosso primeiro capítulo, e foi bem importante na hora em que eu montava ali, né, para quem está chegando, ou para quem que está se interessando em trabalhar com a mediação, em estudar, qual poderia ser o ponto de chegada, né? E eu acho que é importante a pessoa entender que é uma trajetória, e que nessa trajetória é importante a gente ter características pessoais, para poder ser mediadora, assim como técnica, conhecimento, né? Então eu gostaria que tu pudesse falar como, se tem um ponto, né, que tu, no teu texto, que tu achas bem importante e que tu gostarias de destacar, né? Eu identifico que esse ponto seria aí o papel do mediador, da mediadora, né? Porque isso, assim, me tocou muito, é uma discussão que a gente tem que trazer a consciência das pessoas, né? Que função é essa que elas ocupam? Então, eu gostaria que tu pudesse contar um pouquinho, se tu tens um outro ponto que tu gostarias de destacar no teu artigo, fica super à vontade. Débora, falando sobre o papel do mediador, é dizer da importância desse profissional, não só à mesa da mediação, não só junto aos usuários, mas também do que essas pessoas que passam por essa mediação, o que agrega na vida deles, as transformações, às vezes, por gerações. E, às vezes, só o mediador ali no seu íntimo, ele sabe a proporção de paz que ele proporcionou a todos. O papel do mediador, talvez em apertadíssima síntese, poderíamos dizer que é desconstruir o conflito, reconstruir a relação e co-construir uma solução. Entretanto, para dar conta de todas essas atividades, ele exerce também outros vários papéis, que vão desde uma fase propedêutica, maiêutica, negocial, e para isso ele deve se valer de várias ferramentas autocompositivas, não só do conhecimento também, da literatura sobre o tema, e onde de extrema relevância tem esse livro para o Brasil, para os mediadores e para a sociedade brasileira, pois até então nós não tínhamos no Brasil um livro que falasse só de mediação familiar, escrito
por mediadores com capacitação judicial, instrutores, que são os formadores dos mediadores, advindos das mais diversas áreas de conhecimento, como do direito, da assistência social, da psicologia, da pedagogia, porque a mediação, ela se vale também de várias outras ciências, além de toda uma base sociofilosófica. Nesse sentido, a gente pode dizer que o papel do mediador para dar conta do conflito e efetivamente auxiliar os usuários, os mediandos, é um papel multifacetado, porque vai depender da fase em que os mediandos estão da mediação e de como eles chegam à mediação. E esse papel exige também constante exposição de campo. Então, temos toda a literatura, temos todos os cursos que realizamos e também devemos ir para a mesa, porque o mediador, por mais experiente que ele seja, ele sempre está aprendendo. A mediação, ela é também artesanal. A gente fala, né? Ela tem os 3 Adorei. próximo, pequeno, passo. E a gente, quando chega na mediação, de regra, a gente nem olha processo, se existe, ou se for processo, se no âmbito judicial, no âmbito extrajudicial também é importante que assim seja, que a gente, a partir das falas dos mediandos e da contribuição dos advogados, que nós começamos a desenhar, mais ou menos como fala Leonard Riskin também, como é que nós vamos apresentar, então, todo o conhecimento que nós temos? Quais as estratégias vamos desenvolver, além de identificar todos os atores? Perfeito, perfeito. Vou te dizer que olha só, a frase brotou, Dionar, exatamente. A mediação também é artesanal, porque é o encontro que nós vamos ter com aqueles mediandos, que por mais que o conteúdo já nos soe familiar, são pessoas ali singulares e o nosso encontro também vai ser singular, né? Então isso também é importante, porque como tu falas, né, o papel do mediador tem a técnica, tem o conhecimento e também tem esse desenvolvimento da pessoa do mediador, né? Porque a gente não sai igual da mediação, né? E o mediador também, como um promotor de câmbio, ele deve ainda ter aquele autoconhecimento. É o mirar-se e constantemente mirar-se. E aí, tu falando, né, da apropriação que nós vamos ter da mediação, que a gente não conhece os temas e nem as pessoas, fizeste eu recordar o ministro Buzzi, do STJ, que ele mencionou em uma palestra, falando, né, que fazer mediação é difícil, porque o mediador, diferente até de outros operadores do direito, ele não tem o catálogo, assim, aos códigos, não é? Porque abre ali, está ali a resposta. E a gente sabe como começa uma mediação, até porque ela tem aquela estrutura, mas a gente nunca sabe como vai terminar, por conta, inclusive, além da imparcialidade do mediador, da neutralidade, nós vamos ouvir, buscar compreender. Temos uma grande matéria-prima, que são as perguntas. O mediador é aquele que mais faz perguntas, ele não pode dar a resposta, estará ferindo a neutralidade, e justamente pelo que tu falou antes, que a gente não pode saber o que tem lá no subjetivo deles. Pelas rápidas falas que eles trazem, a gente não sabe o que passa no subjetivo. E, afinal de contas, a gente se namora e se engana, a gente chora no cinema, no teatro. Nós temos também as nossas emoções, as nossas concepções.
às vezes herdadas há muito tempo e às vezes a gente não se dá conta. Aí, né, uma das ferramentas é buscar o silêncio ou até o afastamento, se distanciar um pouco. Mas o mediador, ele, embora tenha todo um papel ativo, cuidando dos mediandos, buscando auxiliar, ele também tem que estar olhando para ele e, quando ainda está em comediação, para o colega. Daí a relevância do papel desse novo profissional para o Brasil. Perfeito, perfeito. E conta pra gente como é que vem funcionando a mediação no Rio Grande do Sul, né? Como é que tu poderias contar até para as pessoas que não são aqui do estado, né, que estão nos assistindo, como é que está funcionando, então, a mediação? A mediação ela é realizada nos SEJUSCs, que são os Centros Judiciários de Solução Consensual de Conflitos, assim denominados pelo Código de Processo Civil, diga-se de passagem, pelas últimas atualizações inseridas em 2015, mas assim nós já trabalhamos a partir da Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que determinou aos tribunais que criassem no PEMECs e, por sua vez, criassem, instalassem os SEJUSCs. Então, esses profissionais, eles são capacitados, eles recebem os profissionais, falando os mediadores, né, familiares, após terem os seus certificados como mediadores básicos, mediadores judiciais, como chamamos, eles recebem essa capacitação avançada para atuar em questões de família. E, em função da pandemia, vários ajustes foram feitos, não diferente, né, de vários outros setores e organizações. Então, elas começaram a ser virtuais e a gente querendo conhecer o novo. Ai, como fica? Mas e a confidencialidade, que é um dos princípios? E a gente concluiu que a questão da confidencialidade, ela não fica afastada nem em uma sessão presencial, porque, de repente, a pessoa pode ter até algum equipamento e gravar. E aí, as consequências dessa quebra, né, de sigilo, se eventualmente gravar, aí a gente vai ter que trabalhar, né, em outras searas. A ideia é que depende mais das pessoas e não do meio. Mas começamos um pouco também querendo entender, experimentar, não obstante a própria lei da mediação, também de 2015, já dissesse que ela poderia ser realizada por qualquer meio eletrônico, desde que os participantes consentissem, mas ainda nós éramos do olho. Mas tem que se reinventar, ressignificar também o nosso papel. Os mediadores não pararam na pandemia, e temos realizados excelentes trabalhos. As pesquisas de satisfação que os usuários respondem ao final de cada mediação, elas são altamente satisfatórias, o que é muito gratificante. Também foi criado durante a pandemia pelo Tribunal do Rio Grande do Sul o SEJUSC Cidadão, o SEJUSC Empresarial, todos online, onde pela web eles fazem suas solicitações de mediação. Que maravilha! Porque pensando num contexto pandêmico, né, que é esse contexto que faz com que as famílias também fiquem em hiperconvivência, ou, né, os afetos mais intensificados e a possibilidade de conflito também mais evidente, né? Como é importante ter um suporte técnico que se mantém operando, né? Então, parabéns ao NUPMEC, também os mediadores e mediadoras que toparam o desafio de se reinventar e de fazer por o atendimento remoto, né? Porque certamente uma época muito necessária para oferecer apoio e também uma nova comunicação, orientação, condução para essas pessoas que estão envolvidas em dilemas, questões de convivência também, né? Que maravilha.
É isso, a gente tem que se reinventar sempre, né? A formação é eterna, né? Que tu sabes que tem quando desde, né, li e reli teu texto não sei quantas vezes, eu já sei ele inteiro. E quando eu li, eu gostei muito e pensei, nossa, como teria sido legal no momento em que eu fiz a minha formação, né, com vocês, de mediadora, ter lido os diferentes modelos. Isso me deu, assim, um mar, um leque de opções e realmente fiquei muito interessada em diferentes estratégias ali, né? E eu gostaria de que tu pudesse contar, então, para quem está nos assistindo, porque tu fizeste um trabalho, assim, muito pontual, detalhado, muito importante de mostrar as escolas, os modelos, né? Então, se tu pudesse contar dos modelos. Eu Uhum. que agradeço a oportunidade e eu recordo muito bem que tu oportunizou, tu indicou que esse tema seria oportuno. E se tu não tivesses feito essa indicação, eu não sei se eu escreveria. Uhum. Porque afinal é um capítulo e a gente tem vontade de escrever também tanta coisa. E aí eu te agradeço muito nesse sentido, porque a gente escuta falar de algumas escolas e quando a gente pensa no âmago da mediação, em sua essência, a gente começa a perceber que às vezes essas escolas elas não estão exatamente adequadas àquele conflito ou elas podem não ser bem interpretadas. E aqui no Brasil, a partir da lei da mediação, do próprio Código de Ética dos Conciliadores e Mediadores Judiciais, a gente mais ou menos desenhou um modelo. E falando, a gente mais ou menos se identificou com o modelo. Creio que essa palavra seria mais adequada. E aí eu explico o que a gente ouve falar de escolas. Por exemplo, a gente escuta a mediação linear ou Harvard, que seria uma escola. Essa mediação, ela ganhou relevo a partir de 1983 pela obra do William Ury e Bruce Peyton, essa obra publicada nos Estados Unidos, denominada Como Chegar ao Sim. Uhum. Inclusive, essa obra, Como Chegar ao Sim, ela é base da mediação que a gente usa no Brasil, que ela tem um viés altamente transformativo e ela é muito importante. Entretanto, essa obra, essa escola, por assim dizer, ela é voltada para a solução do problema. Ela é apresentada como uma negociação assistida por um terceiro facilitador. Ela tem um caráter bem mais negocial e ela é amplamente utilizada nos Estados Unidos, onde não existe a figura do conciliador. Então, a gente no Brasil associa essa figura dessa escola chamada linear ou Harvard de mediação, a gente associa ao conciliador. E o conciliador é aquele profissional que ele pode, inclusive, oferecer propostas. Uhum. Pessoas, inclusive, esperam que ele faça proposta. A gente também tem uma outra chamada escola, que é da mediação transformativa, preconizada por Joseph Folger, na obra A Promessa da Mediação, publicada em 1994. Essa obra, ela já tem por objetivo trabalhar as questões mais subjacentes ao conflito. Ou seja, como a gente costuma, Vai né? numa camadinha. Exatamente, aquela parte mais subjetiva, fazendo a comparação ao iceberg, o que está submerso.
E ao passo que a mediação linear, ela trabalha mais ali a parte que a gente verifica do iceberg, as questões mais pontuais. Então, essa obra, ela é mais identificada com o que dizem as normas e com um desenho também apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça para a mediação judicial. Busca que os mediandos, por si, inclusive, o Código de Processo Civil fala, o mediador trabalha naquelas questões de vínculo continuado, auxilia, facilita o diálogo, para que os usuários, por si sós, encontrem uma solução. Mais ou menos assim. Como diria Sócrates, ele proporciona que os mediandos aflorem suas ideias, que as ideias, as sugestões sejam paridas por eles mesmos. E aí, lá um pouquinho mais ao final, que seria na fase negocial, uma das ferramentas que o mediador utiliza é a geração de opções. Nesse passo é que a gente trabalha com a mediação transformativa. Por quê? E o que diz também a experiência? Quando as pessoas constroem os acordos, constroem as soluções, e por isso que a gente busca o protagonismo, e a mediação transformativa tem o viés no protagonismo e no reconhecimento mútuo. Eles construindo, eles ficam satisfeitos e eles cumprem os acordos, os entendimentos que encontrarem, que assinarem, resoluções que são possíveis, né, de serem feitas porque eles também geraram. Sim, eles construíram. É natural o ser humano cuidar do que construiu, cuidar de sua obra. Então, esse é o grande diferencial. E por isso, o mediador, ele nem propõe as soluções. E se um dia o mediador for oferecer uma solução, ele estará fazendo mais do mesmo, que são propostas, e a gente corre o risco de que essas sessões, até essas mediações, elas se transformem em rápidas audiências. E a gente trabalha, né? A gente tem assim alguma norma, uma das primeiras normas no Brasil são as ordenações filipinas. E lá em 1594 já estava escrito que já estava escrito o estímulo à autocomposição, e todas as normas que a sucederam, a Constituição de 1824, a própria Lei 9.099 dos juizados, o preâmbulo da nossa Constituição Federal de 88, já menciona que o Brasil será regido na ordem interna e externa por autocomposição. Entretanto, mas como é que se faz isso? Como? E agora a gente tem a técnica e temos também o livro Mediação de Conflitos Familiares, né? Organizados com tanto primor, com tanto cuidado, com tanto profissionalismo por ti e pelo Leonardo, que auxilia a que nós tenhamos um pouco mais dessa apropriação de todas essas técnicas para realmente atingir o objetivo da mediação, que é proporcionar que os usuários eles olhem para o conflito, trabalhem ombro a ombro para resolver e não fiquem naquela seara voltada ao passado, quem teve culpa, quem errou, e que a partir então dessa experiência da mediação, eles levem para as suas vidas essas ferramentas e também resolvam outros conflitos nos quais estejam envolvidos, porque afinal de contas é inevitável nas relações humanas. O conflito, a leitura que eu faço, vem a ser uma espécie de relação social, quando os objetivos dos mediandos aparentam ser incompatíveis entre si e causados pela falha na comunicação. Falha-se, leia-se. Efetiva conversa, que não venceram suturar, ou até falta de conversa.
Conflito nada mais é do que falha na comunicação. Exatamente. E até acho que esse ponto, né, quando a gente começa a enxergar que a gente criou tantas instituições para nos representar e que a gente também foi esquecendo da nossa própria condição enquanto pessoa, de achar uma forma, uma palavra, um jeito de acessar o outro. Então, eu acho que eu particularmente fui muito tocada pela mediação, porque me relembrou os movimentos autogestivos dos anos 60, 70, e essa força, que é uma força de devolver para as pessoas a capacidade delas resolverem suas vidas, de não terceirizar. Porque quando a gente terceiriza é isso, é difícil da gente se apropriar daquele destino, né? Então, a mediação ela é muito transformadora, ela traz efeitos psicológicos, porque as pessoas vão se pensar, carregam um modelo daquela experiência de mais respeito, de mais empatia, né, para o outro, e fico muito contente, assim, estás recebendo aqui vários elogios das nossas colegas, né, e o Leonardo também colocou aqui que o teu capítulo ele é uma excelente síntese dos modelos de mediação familiar, e realmente, assim, né, o teu dever professoral, ele se cumpriu nesse capítulo, porque a gente sai da leitura, assim, né, muito mais instruída, muito mais consciente, né, dos diferentes modelos. Eu adorei. E aí eu vou te perguntar, qual é o modelo que tu mais gosta, assim, ou de estudar, né, mesmo que tu ainda não pratiques, mas aquele que te dá, assim, um brilho nos olhos? É a mediação transformativa. Exatamente na linha que tu falou, a mediação transformativa, ela busca emancipar as pessoas. E tu muito bem falou. A gente está vivendo uma sociedade onde está muito fácil terceirizar. Eu tenho uma festa, eu vou contratar pessoas para cuidarem de todos os detalhes. Eu tenho um conflito, eu vou terceirizar o advogado, o judiciário, que vão resolver. Então, a gente está perdendo a nossa habilidade de resolver as nossas questões, os nossos conflitos, às vezes até de pensar. E o que a gente vê na mesa da mediação? As pessoas, na verdade, elas não querem o mal do outro. Às vezes está faltando um pouco de habilidade. O ser humano, ele não é ruim por natureza, senão até estaríamos em rota de extinção. E por isso que eu me identifico muito com a mediação transformativa. A gente também, né, tem uma considerada terceira escola, que seria a mediação narrativa. Ela também parte, né, de uma autora chamada Sarah Cobb, uma expoente no tema, e aí ela já vem, inclusive, da terapia. É uma técnica utilizada, né, nessa seara, e aí ela foi trazida também para o âmbito da mediação, e que ela tem um viés de transformar histórias, de ressignificar histórias. Então, o mediador fica centrado ali nessa desestabilização de histórias para construir uma nova narrativa. E o que eu penso? Eu penso que, na verdade, essas escolas, de algum modo, elas ficam imbricadas. Porque, dependendo do que nós temos, a gente utiliza uma técnica que vem um pouco mais de uma, um pouco mais de outra. Creio que o grande cuidado do mediador deve ser ele não ficar naquela linha de encontrar uma solução, como apresenta a mediação chamada Harvard. Se o mediador não ficar preocupado em resolver, se o mediador ficar preocupado em desenvolver ferramentas
que ele consiga recuperar o diálogo, essas questões juridicamente tuteladas solvem-se automaticamente, solvem-se de uma forma secundária. Agora, tem que efetivamente trabalhar a comunicação. Inclusive, uma das etapas e também ferramentas é aquela de escutar os mediandos, é coleta de informações, onde todos apresentam, né, suas questões, dizem os motivos pelos quais buscaram a mediação, e não é só para o mediador compreender, fazer um resumo, uma pauta de trabalho, é também para as próprias pessoas se ouvirem e para serem ouvidas pelos outros, porque às vezes há anos eles não conversam. E especialmente na mediação familiar, a gente sabe que, inclusive, a distribuição de um processo judicial, por exemplo, equivale a uma declaração de guerra. E aí, é normal, né? Até os advogados, eu falo também, porque eu advoguei, em questões de separação, dizer tornou-se insuportável a convivência em comum. E a gente como assim insuportável, sabe? Às vezes as pessoas se sentem muito desprestigiadas, às vezes por expressões, por palavras que dentro do mundo jurídico, e para convencer o juiz, elas são apresentadas talvez em um outro contexto. Então, esse momento de fala dos mediandos, ela é extremamente necessária. E é um dos grandes diferenciais da mediação. Sem dúvida que é esse ponto que tu falas, né? Quando a gente percebe que tem uma falta de treino, uma falta de prática, essa habilidade que vai sendo perdida de poder parar, desacelerar, escutar o outro sem interromper, compreender a necessidade que a pessoa tem de falar naquele exato momento. Então, a gente tem que realmente ser ensinado a desacelerar, a olhar o outro nos olhos, a não ser agressivo, porque, né, a base da nossa comunicação é agressiva. Né? Então, sabe que eu penso que a mediação, assim como a psicoterapia, é um ato de resistência a uma forma de vida, né, que é essa forma que vai, inclusive, afastando as pessoas, vai colocando os valores ou os objetos, né, em primazia, em detrimento do outro. Então, é uma forma de recriar e de sustentar outros sócios, né? Exato. Até porque, conforme, né, preconiza Bauman, quando ele fala da modernidade líquida, eu lembro do que nós falávamos anteriormente, das terceirizações, às vezes, inclusive, o relacionamento se desfazem num clique, num apertar o botão. Exatamente, mensagem de WhatsApp. Relacionamento. Com emoji, fui. Né? Exatamente. Então, é isso, né? A gente voltar a se encontrar, a se olhar nos olhos. Claro que, nesse momento, com apoio técnico, para que possamos, né, reaprender isso. Né? Então, por isso que a mediação me encantou e carrego, né, vários ensinamentos, e acredito que é um trabalho que é importante a gente divulgar, a gente contar para as pessoas também, né? Inclusive como uma nova frente de trabalho, porque é realmente assim, o mundo precisa. Né? Estamos numa época em que já temos aí várias evidências, né, de que é necessário mais colaboração, uma empatia, comunicação. Então, é aí uma bandeira, né? Não deixa de ser uma bandeira importante. A mediação no Brasil é um caminho que eu vejo praticamente sem volta, porque além, né, de termos uma sociedade um pouco mais beligerante, e hoje eu já percebo que essa quantidade de processos que nós temos no Brasil, em torno de 100 mil processos para aproximadamente um pouquinho mais de 200 milhões de habitantes, para tipo 100 milhões de processos, os brasileiros estão praticamente se digladiando em juízo. Claro que temos os maiores litigantes, não é?
Mas a sociedade ficou um pouco beligerante. E aí eu penso, né, a partir do olhar para os mediandos, que na verdade não que necessariamente as pessoas sejam beligerantes, é que era o caminho que elas tinham de acusar o outro, de atribuir culpa ao outro, porque na mesa da mediação a gente percebe que as pessoas conseguem se responsabilizar por suas questões. Elas conseguem resolver os conflitos criados por elas mesmas, até porque trabalhamos com pessoas, né, capazes. E, então, de algum modo, a gente quer devolver para eles essa possibilidade para que o tecido social fique um pouco mais fortificado. Exatamente, exatamente. E aí, nesse ponto, a gente está aqui com nossos colegas, mediadores e mediadoras, aqui várias pessoas mandando mensagens para a gente, e eu gostaria que tu pudesse falar sobre algo que tu tens como bandeira, e eu também, que é a continuidade dos estudos, a capacitação continuada. Fala um pouco sobre essa nossa necessidade, de sempre estar aí ganhando mais conhecimento para poder trabalhar melhor. Sabe que os cursos, assim, especialmente no Brasil, e a gente trabalha com os modelos do Conselho Nacional de Justiça, enquanto tribunal não podemos nos afastar desse modelo. E nesse modelo, o curso de mediação básica, ele é apresentado como de 40 horas, etapa fundamentação, e aí tem mais 60 horas de estágio, esses relatórios, essas 60 horas, inclusive, devem ser relatadas, para o mediador receber, então, a certificação em mediação básica. Para atuar em família, ele, então, deve estar certificado, fazer mais 40 horas de curso teórico e mais 10 relatórios nos quais ele tem atuado aí nas questões de família. E a mediação, como a gente tá falando, ela tem uma complexidade no atuar do mediador. E por conta dessa complexidade, a gente deve estar sempre buscando estudar mais, a gente estimula muito o metaconhecimento e também busca oferecer a formação continuada. Porque não é que eu fiz o curso, eu recebi um certificado, serei mediadora para o resto da vida. Eu tenho que me atualizar, inclusive quanto às normas, às vezes até quanto à minha própria certificação. Eu tenho que estudar, eu tenho que me atualizar, e eu tenho que praticar a mediação, e eu tenho que também ter uma troca com os colegas, observar mediações, pedir para ser observada, aproveitar esse valioso momento que nós já temos os cursos, já realizamos os cursos, aproveitar esse momento, então, para troca, para feedback, e aí que a gente fala em supervisão. A gente está sempre em aprimoramento, a gente sempre pode buscar oferecer mais trabalho, buscar nos qualificar, porque afinal de contas, como tu mencionou, também é uma profissão, é uma atividade relativamente nova no Brasil. E para isso, ainda, para ela ser firmada, ela é recente no Brasil, a gente ainda tem que provar que a gente faz uma boa mediação. Os participantes têm que sentir que a mediação é um processo diferente do que eles conhecem, para que sim a gente consiga ter o reconhecimento, afinal, do que é a mediação, dessa política judiciária de tratamento adequado de conflitos, que a gente consiga ter o reconhecimento, inclusive em termos remuneratórios. Então, é um caminhar, é uma construção.
Exato, perfeito. Porque quando a gente pensa na importância da comunidade, do grupo de mediadores, né, de estarem juntos, agora nesse momento como estamos, né, em tempos pandêmicos, a gente se junta nas lives para mostrar que estamos produzindo, fazendo mediações online, produzindo conteúdo também, para trazer essa comunidade para junto e também incentivar a troca, a possibilidade de ganhar uma ideia, de ganhar uma dica e de se sentir como um coletivo que está ali, como tu diz, ganhando, né, força para poder sustentar esse novo lugar enquanto profissional, enquanto a busca também de remuneração. Então, que bom que temos isso, né? A ideia da gente ir se lapidando, porque trabalhamos com pessoas e a gente sempre tem que correr atrás. O Tribunal de Justiça, por intermédio do NUPEMEC, está desenvolvendo um plano estadual de supervisão, quando nós estaremos com os mediadores certificados ou ainda em estágio, justamente para buscar verificar, né, como podemos ajudar com algum novo curso, qual o foco, proporcionar que realmente eles consigam desenvolver mais habilidades. E também o que a gente percebe, a criatividade dos mediadores, a vontade, como tu falou, desse conjunto, desse coletivo, a troca entre eles. E aí a gente vê grupos de estudos, trocas de experiência. O próprio Leonardo fez um trabalho junto ao Sejusc de Porto Alegre, de reunir alguns mediadores e trocarem. E a gente percebe que é uma necessidade. E por que essa necessidade? Porque tem campo, porque a gente gosta, porque a gente tem vocação, porque a gente reconhece a importância dessa atividade, não só para nós, né, mas como para o coletivo. Tu sabes que quando eu entrei no universo da mediação, me chamou muita atenção, de um modo assim surpreendente, como as colegas tinham vontade de ler, se interessavam, compravam os livros, queriam mais, sempre estavam trocando. Eu disse, ai, que maravilha, adorei. Então, Dionara, te agradeço muito por teres cedido teu tempo, por estares aqui conversando conosco, né? E pelo belo capítulo que tu nos presenteaste no livro, né? Então, fica o convite para as nossas colegas e para os colegas de acompanharem a leitura, porque vai ser muito, mas muito interessante, enquanto esse caminho de formação, também de sofisticação do pensamento e de estar trocando com os colegas, né? Conhecendo até um pouquinho o jeito de cada um através da escrita, porque a gente sempre revela um pouquinho da gente ali, né? Então, muito obrigada por hoje. Débora, e a mediação também é uma aprendizagem para todos nós, né? Enquanto ser humano, enfim, enquanto vivendo em sociedade, a gente acaba também tendo um amadurecimento, por assim dizer. Eu quero agradecer a ti, ao Leonardo, a Empatos, pela oportunidade de escrever um pouco sobre o tema. Quero parabenizá-los, foram perspicazes na seleção dos temas, os demais coautores com larga experiência, e essa obra é muito frutuosa para o futuro da mediação no Brasil. Parabéns a vocês. Gratidão. Obrigada, eu fico muito contente, porque certamente foi esse também o nosso objetivo, né, de reunir tantas experiências legais, tantos colegas produzindo um trabalho tão lindo, mas vamos documentar, isso não pode ficar, né, assim, sem um contexto, né, sem que mais pessoas também possam
ou vir a trabalhar com mediação ou se beneficiar da mediação enquanto mediandos, né? Então, olha só, tem mais... aqui temos vários comentários dos nossos colegas, muita gente aqui que ficou de olho, de ouvido colado aqui nos assistindo, que bom. Então, a gente agradece muito pela companhia, ficamos muito contentes aqui com os nossos colegas, né, Dionara, nos acompanhando. E o convite está feito para todos vocês. Cada quinta-feira a gente vai ter, então, 12 encontros, né? Porque somos 12 autores, um pouquinho mais porque tem as duplas, né? Somos, deixa eu pensar, 16 autores. Mas nós vamos, então, a partir de hoje, quinta-feira, sempre ter um autor, uma autora para conversar sobre o seu capítulo. Então, fica o convite para a gente se encontrar quinta-feira que vem. E, então, boa noite. Dionara, obrigada de novo. Boa noite para os colegas, para as colegas. E quinta-feira estou esperando todo mundo aqui para a gente conversar mais. Tá bem? Então, tchau, tchau.